Glória a Deus, aleluia, graça e a paz, meus irmãos. Mais uma segunda da vitória, culto também de oração, de intercessão, e também hoje o culto da caridade, que é a distribuição da sopa. Nós estaremos agora fazendo aquilo que é de mais importante, colocando diante do Senhor, para que Ele tome a frente, tome a direção de todo o trabalho, né, deste culto que acontece aqui e ali também, para que o Senhor esteja fazendo a sua soberana vontade e nos ajudando, nos suprindo da sua presença, da sua força, da fortaleza que vem do alto, para que a gente possa fazer o melhor e só com a ajuda dele, que assim como diz a palavra, sem mim, foi Jesus dizendo isso, sem mim nada podereis fazer. Então vamos orar. Senhor, nós te engrandecemos, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, te glorificamos por mais uma noite, meu Deus. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus. Continua, meu Deus, com tua mão forte e poderosa, nos sustentando, trabalhando através da tua palavra, do teu Espírito, da luz, Senhor, que vem do alto. Cristo, a verdade, a vida, o caminho, possa estar dia após dia, renovando o nosso interior e nos fazendo mais e mais parecido com Ele, com teu Filho amado, Senhor Jesus. Senhor, nos abençoa, traz, meu Deus, em segurança aqueles que ainda estão a caminho, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente, a cada família, meu Deus, aqui constituída, meu Deus. Que o Senhor seja honrado, seja glorificado, seja engrandecido, meu Deus, em nosso meio. Nos ajuda, meu Deus, nos fortalece e nos abençoa, meu Pai. Toma frente de tudo e que teu nome seja louvado e adorado aqui esta noite, e a gente possa ter um coração, meu Deus, mais renovado, mais transformado, que a gente possa ser, meu Deus, aquela terra fértil, aquela terra em que a tua palavra, a semente, possa verdadeiramente germinar, possa verdadeiramente crescer, saudável, meu Pai, para que a fé da gente venha aumentar e a nossa confiança seja única e verdadeira e exclusiva no Senhor, meu Pai, que é a nossa rocha eterna, em nome de Jesus, amém? E nós já iremos começar louvando, declarando que Ele, o nosso Senhor, o nosso desejo é que Ele seja o meu, o teu, o nosso universo e tudo na minha e na tua vida. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Seja meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, e
a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo. Não quero dar-te uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela, que seja meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença, teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Aleluia, glória a Deus. Que seja meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo, sejas meu universo, que sejas meu universo. Aleluia. E eu acho interessante numa passagem que Jesus, ele diz assim: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Veja que coisa forte, que coisa interessante. Comida é algo que nos alimenta, a comida física, né? É algo que nos alimenta, que nutre o nosso corpo. E aí Jesus faz esse paralelo para que a gente entenda a profundidade da importância de fazer a vontade de Deus. Aí ele diz assim: uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então ele quer dizer que quando ele faz a vontade do Pai, ele tem fome e sede de fazer a vontade do Pai, porque quando ele faz a vontade do Pai, a alma dele, muito mais do que uma questão
que a comida material faz no corpo da gente, a importância de fazer a vontade do Pai, que é nutrir a nossa alma, fazendo a vontade do Pai e nos alimentando, Ele nos alimentando, a minha e a tua alma. Veja que coisa grandiosa. E a gente vai louvar agora, declarando que Ele cuida de mim e de você. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Temos aquele que cuida de mim e de você, com muito zelo. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim, comece a sorrir. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que promete que nunca irá nos desamparar. Isso quer dizer que o cuidado dele sempre estará sobre a minha e sobre a tua vida, e os olhos dele estarão sempre sobre mim e sobre você. E aí ele está ali sempre cuidando, sempre fortalecendo. Basta também muitas vezes a gente lembrar que ele está lá, e a gente fazer menção do nome dele,
olhar para o alto, né? Para os montes, como diz o Salmo, porque aí virá o nosso socorro, e a gente clama a Ele, e Ele vem. Eu cuido de ti, descansa, descansa, descansa em mim, comece a sorrir, glória a Deus. Nós estaremos agora num momento de oração, pelos enfermos, por aqueles que ainda precisam também de entregar seu coração a Jesus, de ter o coração quebrantado, contrito, arrependido. E nós estaremos assim colocando diante de Deus também a nossa amada igreja, todos os irmãos, todas as famílias, né, constituídas. Oremos. Senhor, nós glorificamos, meu Pai, a Ti, meu Deus, por este cuidado a qual, meu Pai, acabamos de louvar, meu Deus, esse cuidado que vem debaixo de uma grande misericórdia, graça, compaixão e amor, meu Pai. E mesmo quando corrige a cada um de nós, a Tua palavra diz que o Pai, como um Pai, né, que corrige ao filho que ama, Ele corrige, mas corrige com graça, com amor, ainda que muitas vezes haja um pouco de dor nessa correção, mas o Pai sabe o que fazer, sabe como fazer, e o desejo, a vontade do Pai e o plano soberano do Pai é nos fazer melhor. Então nós te agradecemos por esse cuidado, e através desse cuidado, meu Pai, vai, meu Pai, sobre as vidas daqueles que estão enfermos, doentes, não importa que tipo de doença, de enfermidade é essa, meu Pai, porque Tu conheces cada uma delas, meu Deus, seja enfermidade do corpo, da alma, mas vai, meu Deus, com Teu poder, com Teu Santo Espírito, com Teu toque poderoso de milagre, fazendo cura, meu Deus, trazendo a restauração, o renovo, meu Pai, perdoando também todos os pecados, purificando, meu Pai, a cada um de nós, e com o trabalhar do Teu Espírito, trazendo a santidade, a regeneração, meu Deus. Vai também salvando, meu Pai, vidas, quebrando, meu Deus, aquele coração de pedra, incrédulo, duro, meu Deus. Vai transformando, vai renovando, vai trazendo renovo, arrependimento, meu Pai. Só o Teu Espírito é capaz de fazer essa obra, meu Deus. Vai levando cura, salvação, meu Deus, para cada família, meu Deus. Abençoa, meu Pai, toda a Tua casa, a Tua igreja, a igreja Betel, meu Deus. Toma a direção, meu Deus, de tudo, meu Pai. Trabalha conforme a Tua vontade. E assim como o nosso pastor diz que cale-se o homem, para que o Espírito Santo de Deus possa falar. E assim a gente estende, meu Deus, para dizer que o homem não só se cale, mas que ele esteja quieto, que ele se aquiete diante da Tua presença, para que ele veja o Teu trabalhar, porque grandes coisas e poderosas só o Senhor pode fazer. Assim nós já Te agradecemos, Te entregamos, meu Deus, cada uma das nossas vidas, os nossos familiares,
a cada um, meu Deus, dos que acompanham através da live, meu Pai. Abre, Senhor, os corações e que a gente possa verdadeiramente, meu Deus, te entregar um culto racional, de coração por inteiro, meu Deus, poderosa, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Só o nosso Deus está num alto e sublime trono. Deus, toma teu santo trono em meu coração, o lugar que é somente teu em meu coração, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Deus, toma teu santo trono em nossa nação, o lugar que é somente teu em nossa nação, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Deus, toma teu santo trono em toda a terra, o lugar que é somente teu em toda a terra, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno, Senhor, tu és digno, tu és digno de reinar.
que Ele tome o santo trono, sublime e poderoso. Esse louvor é maravilhoso, ele é um louvor do Diante do Trono, um louvor bem antigo. E eu acho interessante a mensagem dele, que ele primeiro começa dizendo: Deus, toma o teu santo trono no meu coração. Depois ele diz: toma o teu santo trono na nossa nação. E aí ele termina dizendo: toma teu santo trono em toda a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando, clamando mais e mais, conhecendo pela presença do nosso Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Detenha, se as lágrimas rolarem, que as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que gente que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. É o meu remédio, Jesus. Eita, que presença é essa? Tua presença, tua presença, Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
Aleluia. Sem a presença dele, nada importa, nada interessa. Que a palavra de Deus diz que mais vale estar na casa, na presença. Quando diz na casa, é presença. Porque se até na casa Deus não tiver, não vale a pena estar na casa. É a presença de Deus na casa e em nós, que é importante. Sem a presença dele, e ele mesmo falou, sem mim, nada podereis fazer. Então ele quis mostrar para mim e para você, que nós somos eternamente dependentes dele. E se o próprio Filho de Deus, Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua grandeza, da sua glória eterna, para se fazer homem, e também, como homem, foi plenamente dependente do Pai. Então, se ele, Jesus, se colocou em total dependência do Pai, sendo ele o Filho unigênito, imagine eu e você, o quanto a gente não necessita, desesperadamente, de viver realmente na dependência do Senhor. Nós estaremos agora indo para mais um momento, né, precioso, que é o momento da palavra. Nossa irmã Rose vai entregar o recado de Deus que o Senhor colocou no coração dela para estar aqui entregando para a gente. Graça e paz, igreja. Oremos, né? Senhor, obrigada por estar aqui na Tua presença, Pai. Obrigada por mais uma segunda-feira, segunda da vitória. Se estamos aqui, Jesus, já fomos vitoriosos em mais um dia. Obrigada, Pai, por todos que estão aqui presentes, por aqueles que estão em casa nos assistindo. Abençoa, Senhor, essa mensagem para que ela possa cair no coração daqueles que estão ouvindo, como assim caiu no meu. Que Tu fales e eu me cale, Senhor. O que importa é o que Tu tens para falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Quando o irmão Glaucio me convidou para pregar, né, a gente fica inseguro, porque a gente lê a palavra, mas para falar da palavra de Deus é um pouco mais difícil. Mas aí eu fiquei tentando procurar um tema. E diante da minha experiência, né, da minha vida, das coisas que têm acontecido, eu decidi falar sobre o tempo, né? O tempo do trabalhar de Deus. E a gente fica se perguntando, né? Por que as coisas não acontecem no tempo que a gente deseja? E a pergunta é: você já esperou por algo por tanto tempo que chegou a achar que Deus esqueceu de você? Quem nunca, né? A gente deseja alguma coisa e fica, Senhor, por que isso não aconteceu? Por que isso não está sendo feito da forma que eu gostaria que fosse feito? Por que isso não está acontecendo no dia, na hora, no momento? Porque a gente se acha preparado o suficiente para receber aquela bênção naquele momento. E o tempo é de Deus, né? E na Bíblia, nós temos várias histórias de pessoas que esperaram algo por muito tempo, né? Temos a história de Sara e Abraão, temos Esther, temos José, temos Davi, né? Que foi ungido por Deus, ele sabia que o trono era dele, mas ele esperou o momento certo para poder tomar posse daquilo que já era dele por direito, né? E quando Ana, né, esperando tanto por um filho, e a outra que nem desejava tanto, Deus deu um filho. Mas o porquê que Deus não deu um filho para Ana, né? Então, quando Deus não responde às nossas orações, no momento em que a gente espera, é porque Ele está nos capacitando para receber, né?
Então, aqui no livro de Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então, quer dizer que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, né? E vou contar um pouco aqui um testemunho pessoal, né, que já contei aqui algumas vezes, mas eu, durante algum tempo, esperei muito que algo acontecesse, né? Durante 13 anos, mais ou menos, eu esperei que algo fosse feito para que, a partir disso, eu conseguisse conquistar outras coisas, né? Mas, durante esse tempo de espera, será que Deus não estava trabalhando? Quando a coisa acontece, a gente sabe que sim, né? Porque durante esses 13 anos que eu esperei, que era uma venda de um imóvel que eu tinha, e eu acreditava que tudo que eu fosse obter seria apenas quando Deus realizasse esse propósito que eu tinha. E Deus me fez enxergar que, ao longo desses 13 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida. O meu objetivo não tinha sido ainda, o meu desejo não tinha sido realizado, um dos. Mas, ao longo de todo esse tempo, outros sonhos se realizaram, né? Então, durante esse tempo, foi tempo de rir, de chorar, de viver muitas coisas. Eu saí do emprego, arrumei um outro emprego, perdi meus pais, né? Viajei, eu encontrei um novo amor, passei num concurso público, né? E comprei um apartamento. Então, tudo que eu acreditava que pudesse acontecer após o meu desejo se realizar, aconteceu durante a espera, né? Então, quando a gente está esperando, Deus está agindo. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está nos ensinando até quando a gente obtiver aquele propósito, aquele sonho, a gente já está preparado para lidar com aquilo. Porque muitas vezes a gente recebe e aquilo vira uma coisa tão banal, porque, né, nem a gente, às vezes a gente como pai, né, falhos que somos, a gente às vezes nem espera o filho ter um desejo, a gente já tenta suprir, né? Mas Deus faz diferente com a gente. O que é que Ele faz? Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos capacitando para que, quando a gente receba o presente, a gente esteja preparado para valorizar e que a gente olhe para trás e perceba o quanto foi importante esse tempo de espera. E esse objetivo que eu tive, eu acreditava também que só ia acontecer, né? Eu comprei um apartamento antes de vender um imóvel, que eu achava que só ia conseguir comprar quando eu vendesse. E depois disso, eu quitei um apartamento que o tempo era 30 anos em 2 anos. Então, assim, o que é o trabalhar de Deus, né? O que são os planos de Deus diante dos nossos planos, né? Então, dentro de tudo isso, Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas para que nós possamos também, além de aprender com elas, ser abençoadas por muitas delas e abençoar também outras pessoas. Porque não adianta a gente receber algo e não dar também, né? Então, todo esse tempo de espera, que ainda estou esperando a conclusão disso, né? Então, até fico pensando assim, meu Deus do céu, eu esperei tanto, e quando eu penso que vai concluir, o negócio parou. Mas eu estou tão tranquila,
porque eu tenho a certeza que Deus, o que começou a boa obra, Ele vai terminar. Então, assim, tem um versículo na Bíblia que a minha mãe sempre falava, que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Né? Então, assim, o Senhor é meu pastor. Então, se a gente for olhar o tempo do verbo, o Senhor é meu pastor ontem, hoje e amanhã. De nada sentirei falta, está no futuro. Então, quer dizer que daqui a uma hora Ele vai me suprir, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, ter a certeza de que Deus está no controle de tudo é o que faz com que nós tenhamos o coração tranquilo. E durante todo esse tempo, em nenhum momento eu me afastei dos caminhos do Senhor, por acreditar que Ele não ia fazer. Pelo contrário, eu dizia, Deus está querendo mais de mim. Eu preciso ir mais vezes para a igreja. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso ser um pouco mais parecida com o Senhor. Eu preciso mostrar para as pessoas que mesmo aquilo não acontecendo, porque as pessoas às vezes têm aquela questão de achar que não, eu vou mudar de igreja porque ali é que acontece a bênção. Eu vou para tal lugar porque ali é que está acontecendo as coisas. E a Bíblia diz o quê? Que onde está o teu coração, está a tua vitória. Então, onde a gente estiver, se a gente estiver com fé, com paciência, e esperar no Senhor, as coisas vão acontecer, né? E às vezes, aí eu estava estudando, né? E fiz uma analogia, né? Se hoje Deus colocasse diante de você uma ampulheta e dissesse, esse é o tempo que lhe resta, o que você faria? Aí passa tanta coisa na cabeça da gente, né? Meu Deus do céu, se Deus disser assim, você só tem esse tempo, o que é que você vai fazer com esse tempo? Mas se nós pararmos para pensar, isso acontece, não precisa ter uma ampulheta na nossa frente. Todos os dias a gente vive praticamente com uma ampulheta, porque a gente sai de casa, não sabe se vai voltar, né? A gente acorda, não sabe se vai dormir novamente. A gente almoça, não sabe se vai jantar. Então, o que a gente tem que fazer é tentar usar o tempo de maneira sábia, né? No Salmos 90, capítulo 12, ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o Salmo fala que Deus nos ensina a usar melhor nosso tempo, que devemos usar o melhor e sermos sábios, né? E o que é isso? É cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso espírito, das nossas emoções. Semana passada, meu irmão estava super bem e, de repente, estava no hospital. E a gente ficou meio desesperada e chegou lá e ele disse, não, estou com problema no coração, não sabia que tinha, mas assim, ele já tinha algumas doenças pré-existentes e não estava se cuidando. E ele disse, não, a partir de agora, eu vou começar a me cuidar. Eu vou usar melhor meu tempo para cuidar de mim. Então, às vezes, precisa tomar um susto para saber que precisa cuidar melhor do corpo, da mente, né? Então, nós, como cristãos, nós precisamos ser exemplo, porque às vezes as pessoas não têm, olham para a gente como um espelho em relação a muitas coisas. Muitas vezes nós somos observados sem nem perceber, né? Porque as pessoas às vezes esperam que todo crente seja rico, seja próspero, seja saudável, seja bondoso, mas somos falhos, né? E diante dessas situações, mas a gente tem que saber o quê? A gente tem que tentar, que é o mínimo, né? Mostrar para que, mesmo com todas as atribuições, atribulações, tudo que pode acontecer com qualquer pessoa, vai acontecer com o crente também. A diferença é que o crente está o quê? O tempo todo na presença do Senhor. O tempo todo debaixo das asas do Senhor. E a grande diferença é justamente essa, é a gente saber que está acontecendo algo que não está agradando os nossos corações, mas a gente ter a fé, a certeza que Deus está no controle de tudo, que no tempo dele, o tempo certo, as coisas vão acontecer. Às vezes acontece de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente imagina, porque
às vezes as coisas não vêm de forma linear, né? Às vezes precisa doer, precisa machucar, precisa magoar, precisa amassar o barro, quebrar, fazer de novo, para a gente poder aprender que o segredo é confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor, né? E cadê aqui? Nos Salmos também 31, 15 e 16. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Então, o Salmo fala que não sabemos o dia de amanhã, mas que a nossa vida está nas mãos de Deus. E mesmo que a nossa espera seja demorada, e que ao longo do caminho coisas aconteçam e nos façam perder a força e até a fé, que jamais possamos duvidar que Deus está no controle de tudo. E que essa espera, que esse tempo, seja para que possamos nos aproximar mais dEle, para que Ele abra os nossos olhos, nossa mente e nosso coração, e que Ele nos dê sabedoria, discernimento, para que quando nós alcançarmos o que tanto desejamos, possamos falar: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa era a mensagem que eu queria deixar, e que nós possamos usar mais o nosso tempo para buscar mais a Deus, ler mais a sua palavra e buscar mais a sua presença, né? E quando a gente vem para a segunda-feira, a gente vê que tem poucas pessoas, mas os que estão aqui estão louvando de todo o coração. E onde tem 2 ou 3, Jesus está presente. E isso é que importa. Porque a gente não faz isso aqui. É muito bom quando o templo está cheio, que a gente pode alcançar outras vidas. Mas a gente está aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E que nós possamos ter um resto de noite abençoada, em nome de Jesus. Vai falar de agradecimento. Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos agora indo para o momento dos dízimos, das ofertas, agradecendo a nossa irmã pela palavra que foi bem direta, né? Bem direta, e a gente realmente entendeu o recado que Deus nos trouxe através da vida dela, que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas e descansar no Senhor, como a gente tem falado aqui, né? E assim, com esse louvor agora, a gente vai render graças ao Senhor. Tu me tomas em teus braços e me dás consolação. Teu amor tens derramado em meu coração. O que posso oferecer-te pelo que tem feito a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção. Por isso, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus.
Lá na cruz tu deste vida, derramaste tudo ali. Vida eterna tu nos deste ao morrer. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti. Aí você vai agradecer junto comigo agora. Graças, graças, Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus. Em tudo dai graças, né? Senhor Deus, Jesus amado, muito obrigado por mais uma vez nos trazer até aqui, Pai, por nos dar o discernimento de vir te louvar e te engrandecer, Pai. Vim para a tua casa, onde o teu poder habita. Te pedimos agora, Pai, que abençoe a vida dos dizimistas e dos ofertantes, Pai, porque eles perceberam que dizimar e ofertar é para a manutenção da tua obra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. E falar em graças, né, em gratidão. Esse é o momento de agradecer. Ou quem tiver algo para agradecer ou para testemunhar, já pode vir aqui. E eu quero dar graças a Deus por um livramento que Deus deu ontem, enquanto eu estava dirigindo. Estava no carro, eu, minha mãe e Lidiane, e a gente foi passando um cruzamento aqui, perto do antigo Macro, e foi tão de repente, e quando eu vi, Lidiane do meu lado deu um grito, porque um carro ia bater do lado dela. Não sei de onde surgiu aquele carro, porque eu tinha olhado, mas não tinha visto ele. Eu não sei se ele veio com toda a velocidade e não me viu. Eu sei que graças a Deus eu consegui desviar, acho que ele desviou também, e nem sequer aconteceu nada conosco, né, principalmente, mas também não aconteceu nada com o carro. Não chegou nem a encostar, quase que batia, mas graças a Deus, Deus nos livrou, nos deu a rapidez ali para ter o reflexo e desviar, e graças a Deus, ficou tudo bem com o outro carro e com a gente, todo mundo seguiu em paz, apesar do susto, né? Mas graças a Deus, eu cheguei em casa, fiquei o tempo todinho levantando a mão, obrigado Senhor, toda hora agradecendo, né? Porque é muito, além de dependendo da batida, poder causar algo, né, fisicamente com a pessoa, tem todo o transtorno, e Deus livrou a gente de tudo isso. Então, graças a Deus. E meu amigo Fred já pode vir seguindo aqui. Ele vai dizer os agradecimentos, o testemunho dele, e eu já peço que ele possa estar em seguida orando para terminar o culto. E nessa oração, Fred, concordando com a pregação da nossa irmã, que Deus possa estar trabalhando no nosso coração e dando esse dom de saber esperar. E nesse tempo de espera, saber confiar. E nesse tempo de espera,
dependendo, confiando em Deus, a gente possa crescer e amadurecer conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É muito gratificante, mais uma vez a gente está na casa de Deus para falar do amor de Deus, falar da palavra, ouvir testemunhos e louvores, agradecimento ao nosso Deus. Eu queria deixar para a meditação de todos aqui no Salmo 51, que nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo precioso, valioso, que Deus nos dá de graça, gratuitamente. Eu queria, diante dessa fala, dessa palavra aqui de nosso irmão Marcelo, falar da nossa prosperidade. Tem gente que só vê a prosperidade financeira. Você foi muito próspero hoje quando saiu de casa com o objetivo de chegar na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. E você chegou. Isso é prosperidade. A prosperidade na espera, a prosperidade de saber que Deus é Deus, que Ele vai fazer, independente do seu tempo. Independente do seu tempo, que normalmente o tempo da gente é meio agoniado, né? É meio avexado, e Deus tem que preparar realmente a gente para a gente receber a bênção da gente, levando para um lado pagão de nossas vidas, para o lado do mundo. O que adianta você receber um prêmio da loteria para quem joga, levando para o lado do mundo, se você não vai saber o que vai fazer com esse dinheiro? Você vai... Quantos aparecem os casos, né? A pessoa que enriquece, empobrece, do mesmo jeito. Não estava preparado. Mas Deus não faz assim. Deus faz para tu ter mais e abrir os seus olhos para ver que aquilo que você tem, que você nem dá valor, é o superlativo de Deus na sua vida, na minha e na de tantos outros que nem tem aquilo. Você poder ter fome, vontade de comer, dinheiro para comprar besteira, bugiganga, gordura, sal, açúcar. Você tem a vontade, tem o dinheiro, tem a saúde. Aí isso é prosperidade na vida da pessoa. É prosperidade e a gente não enxerga às vezes. Não enxerga. Você ter mais uma condição de chegar e ver um pôr do sol. Besteira, o sol se põe todo dia, nasce todo dia. Besteira. Quando você passa lá na beira do caixão, aí você vê que não é besteira, aí você vai dar importância ao que realmente importa: a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho. Aí você vai dar importância. Depois que você passa lá, bem-aventurados são aqueles que não precisam chegar lá perto para poder enxergar tudo isso. Hoje parece que a gente está na semana do trânsito. Eu queria agradecer hoje a Deus também pelo livramento que meu irmão teve, envolver-se num acidente de moto, ele com ele mesmo, foi passando lá em Araripina, foi passando no local, um fio da internet estava no meio do caminho, à noite, no retorno do trabalho, e laçou e deu-lhe a queda. Mas graças a Deus que nem arranhado ele não ficou, com alguma luxação e tal, porque cai, né? Mas Deus afofou, segurou com a mão, manda abrir os olhos para ver se... Mas estava lá um fio, ele desviou de um, caiu no outro. O povo estava lá na rua, viu? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que deu essa graça a ele e a gente daqui recebe também isso. Deus é bom demais, Deus é muito bom o tempo todo. Mais uma vez eu desafio quem não tem o que agradecer a Deus, quando passa daquelas portas, vem aqui, agradeça esse Deus, passe com as mãos cheias,
cheia de pedido, cheia de agradecimento, porque aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar de se pedir, aqui é o lugar de receber. Aqui também Deus está aí do seu lado também, mas Ele está presente aqui na casa, graças a Deus, conosco, junto, sentindo aqui a nossa necessidade, que eu já ponho nas mãos dele, as nossas necessidades, a nossa gratidão. E eu queria perante a vocês também pedir a Ele mais e mais vontade de agradecer, mais e mais vontade de orar. Queria pedir a Ele que me ensine a orar, como eu não oro durante o dia, como eu deixo de orar durante o dia, por mais que eu ore, o quanto eu deixo de orar a Ele, de agradecer, de botar os nossos planos, que dizem que a gente faz nosso Deus rir, quando a gente fala dos nossos planos para Ele. Tu tem plano? Quem tem sou eu. Plano grande, melhor do que tu pensa, do que tu pode imaginar, esses teus planos aí, mas a gente tem, e a gente passa, e a gente sai, e quer chegar do outro lado, mas não conversa com Ele. A gente sai, quer realizar um negócio, mas não conversa, não apresenta. A gente quer vender e não apresenta, a gente quer comprar, não apresenta, muitas vezes. Mas Ele é tão misericordioso, que Ele, segundo as misericórdias dEle, Ele vem e supre nossos pedidos, aquilo que a gente nem sabe. Deus é bom demais. Agradecer muito a Ele por estar de pé, por estar de pé, por estar de pé. Graças a Deus, graças a Deus. Pedir a Ele misericórdia por quem não está de pé e queria estar de pé, mas não pode. Mas não é por ele, é pela vontade de Deus. O plano dele é esse. Que a gente vai dizer contra isso? É o plano de Deus. O plano dele é esse. A gente tem que entender? Não, a gente tem que aceitar. Que ele bota essa aceitação nos nossos corações. De a gente ter, viver, conquistar e ver o quão grande é o que Deus tem feito na sua vida e na minha. O quão grande, por mais que você ache que é pouco, mas o quão grande é, o quão bom é o que Ele tem feito nas nossas vidas e o que Ele é. Glória a Deus. Alguém mais para agradecer? Louvado seja Deus, que bom. Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por hoje eu estar aqui, poderia estar em tantos outros lugares, por ter enxergado que aqui é o melhor lugar para estar, por todas as portas que Ele já abriu para mim, são muitas, por todas as outras que Ele fechou, que também foram muitas, mas eu acredito que todas elas foi para o meu melhor. E quero agradecer já antes mesmo de acontecer. Tem algo que eu tenho pedido muito a Ele, uma mudança, uma metanoia em algumas pessoas da minha família, e não aconteceram. Não sei nem se eu vou chegar a enxergar essa mudança, mas eu creio que vai acontecer, e já de forma antecipada eu já agradeço a Deus por essa mudança que eu tenho pedido tanto. Obrigado, Senhor. Como não agradecer, né, Fred, por tudo. Quero agradecer a Deus pela viagem que eu e meu marido nós fizemos. Foi uma viagem muito desejada, muito esperada, muito planejada, e no tempo de Deus aconteceu. E foi melhor do que eu esperava, né? A gente pôde aproveitar bastante o tempo que nós passamos lá, e eu vi a mão de Deus em cada detalhe, porque a gente faz planos, como o Fred acabou de falar, mas Deus falou assim: meu Deus, como tu pensa pequeno, tenho tanta coisa melhor para ti, e realmente superou as minhas expectativas, acredito que a dele também, e espero que nós possamos, que Deus possa nos permitir saúde e condição
para poder fazer mais e mais. Amém. E também quero agradecer pela pregação de hoje, né? Porque eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha filha está aqui, né? E eu tenho fé em Deus que um dia eu verei ela aqui também no púlpito da igreja, pregando a palavra do Senhor. Paz aos que estão no templo, paz aos que estão nos assistindo. E esse é um momento de gratidão a Deus, não é? E nós sempre temos o que agradecer a Deus. Então, eu já falei na última vez que eu preguei aqui na igreja de um momento que eu tinha de fazer um exame, que eu estava muito apreensiva para fazer esse exame. E Deus acampou 2 anjos lá ao meu redor e eu consegui fazer uma parte dele, né? E quando foi sexta-feira passada, eu voltei para o mesmo lugar, né, do exame, encontrei a mesma médica, a mesma enfermeira, e ela reconheceu até a minha ficha quando ela viu. Ela disse: eu acho que é aquela moça que fez uma parte e veio fazer a outra hoje. E eu fui fazer, e graças a Deus deu tudo certo, né? Eu sei que a presença de Deus estava lá comigo e com aquelas pessoas que estavam lá trabalhando ali, né, prestando aquele serviço. Então eu sou muito grata a Deus, porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Nós somos fracos porque somos inseguros. A gente pede a Ele, mas aí basta aquela insegurança no nosso coração. Mas Deus conhece cada detalhe da nossa vida. E Ele faz do jeitinho que Ele quer, né? Eu sou muito grata a Deus por isso. E ontem mesmo eu pedi oração na igreja, porque quarta-feira eu vou me submeter a uma intervençãozinha simples. Mas eu nunca fiz nenhuma intervenção cirúrgica, graças ao bom Deus. E deixa a gente meio apreensiva, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai acampar de novo os anjos lá naquele lugar. Deus vai mandar o melhor médico, Deus vai mandar o melhor enfermeiro, o melhor anestesista para cuidar de mim. E eu, na segunda-feira, estarei aqui agradecendo as bênçãos que Ele tem feito na minha vida. Amém. É desse jeito, é meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, é só descansar. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Descansa, descansa o coração, que Ele quem vai fazer, Ele quem vai tirar completamente, Ele que vai restabelecer, Ele que vai tranquilizar o teu coração, é Ele que dá. É Ele que vai dar novamente. Eita Deus, supridor, maravilhoso, maravilhoso, grande. Eita Deus, é assim, é desse jeito. E receba, creia, porque Ele está para dar. Nosso Deus está para entregar a você o que você precisa. É isso que eu creio num culto onde se fala a língua dos anjos, onde se fala em mistérios, como se diz. A gente diz aqui: Deus vai te abençoar. Aí um recebe porque vai fazer a sua casa, vai receber. O outro porque vai comprar o carro com a mesma bênção que eu falei. O outro porque Deus vai curar com a mesma bênção que eu falei. E assim vai, cada um que recebe do seu jeito uma palavra. Deus vai te dar. Deus está no controle. Aquieta teu coração, te tranquiliza e recebe. Cada um que receba de uma maneira diferente. E Deus é o mesmo Deus contemplando todo mundo através de uma fala só. Que seja assim a minha fala hoje. Deus vai te abençoar na tua petição. Deus vai te socorrer na tua petição. Deus vai te prosperar, abrindo a tua mente para tu ver que Ele é Deus, Ele é o teu Deus e é o meu. E que você enxergue em nome de Jesus a prosperidade de Deus na sua vida, hoje e sempre. Até hoje, até aqui, nos ajudou o Senhor. Eita, aí a gente é menina dos olhos dele, e Ele cuida, Ele é zeloso. Ele tem amor por ti e por mim. Deus é grande, Deus é bom. E Ele faz, e vai fazer, e vai trazer, e vai fazer você ver aqui. Quando chegar o dia, quando chegar a hora, porque é dele lá também, é dele.
é dele. O Espírito Santo só que vai passar por lá, soprar o vento e convencer da verdade, do juízo. Deus é bom demais, Deus é bom demais, e o trabalho é só dele, o da gente é só esperar, descansar e esperar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por tua presença, obrigado, Senhor, porque a gente te sente neste lugar também. Tu és grande, tu és fiel, poderoso, misericordioso, tu és dadivoso, tu nos dá a entrada, a saída, tranquiliza os nossos corações, nos faz enxergar o que ninguém vê, nos dá o que ninguém pediu. Glória a Deus, nos dá, mais uma vez, nos deu um dia maravilhoso, Senhor, onde culminou, Senhor, na nossa chegada aqui neste lugar, para reconhecer que Tu és santo, santo e santo, e toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por sentir a Tua presença. Obrigado porque os nossos planos não chegam nem perto dos Teus. Obrigado porque Tu vai dar, Senhor, escape a todos nós. Obrigado pela fartura que Tu tens nos concedido, Senhor. Fartura espiritual, fartura na nossa mesa, na nossa casa, nos nossos lares, fartura de amor, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu te peço que continue, Senhor. Eu sei que esse pedido é parco, mas eu te peço que continue tomando conta de nossas vidas, porque Tu nunca vai deixar de tomar conta. Eu sei, mas eu te peço, te entrego, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, que Tu faças e que nós reconheçamos, ó Deus, que és Tu, Senhor. Que a gente, Senhor, estejamos aqui, Pai eterno, num culto que jamais se encerra em nossas vidas. Que a gente possa caminhar, Senhor, cultuando para facilitar as nossas vidas. Que a gente não faça, Senhor, nada que não Te agrade, que não possa Tu estar perto de nós. Que nossa boca não fale, Senhor, coisas que Tu não possas ouvir, ó Deus, que não Te agrade. Deus, sara nossas mentes. Nos dá saúde, Senhor, que eu esteja falando em línguas, Pai. Saúde aqui, saúde lá, saúde aqui, Senhor. Nos ajuda a caminhar com sanidade, Senhor, sabendo o que estamos fazendo um culto racional a Ti, ó Deus. Te entregando e cada vez mais diminuindo aos Teus pés. Cada vez que a gente chega mais perto de Ti, a gente vai diminuindo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Pai, todas as nossas queixas, todas as nossas dívidas, Senhor, que sejam pagas, ó Pai. Obrigado pelo Teu corpo ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado, que nos faz brancos hoje, Deus. Ainda vale, ainda respinga, Senhor. Muito obrigado. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana próspera, produtiva, diante de Ti, Senhor, que a gente enxergue a prosperidade. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, nos perdoa os pecados, porque nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. Derrama Tuas misericórdias e Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tenhamos uma noite abençoada, um travesseiro afofado, um sono dos justos, em nome de Jesus.